verdade que a depressão é uma opressão de Satanás? É verdade que pessoas com depressão indicam que têm problemas espirituais? Sinceramente, eu não gostaria de gravar esse vídeo. Eu gostaria de não precisar gravar esse vídeo, porque se eu não precisasse gravar esse vídeo, isso significaria que as pessoas estão bem informadas sobre o assunto. Porém, existe um grupo de pessoas tão sem informação, infelizmente tão sem noção, que acabam dizendo que uma pessoa com depressão simplesmente ela tem uma possessão demoníaca. Outros chegam a alegar, como eu vi aqui em alguns comentários no YouTube, que a pessoa com depressão precisa passar por uma sessão de descarrego. Pois eu quero mostrar para você esses mitos, à luz da Bíblia e à luz da ciência. Acompanhe esse vídeo até o final, porque esse vídeo pode ser libertador para você e pode fazer de você um instrumento para ajudar e não para prejudicar pessoas que estão sofrendo. Antes de continuar, confira se você está realmente inscrito ou inscrita no canal. Confira se o sininho das notificações está ativado para que você possa continuar recebendo essas dicas e outras que eu tenho dado aqui. Vamos ver um pouquinho sobre o que a ciência diz acerca da depressão e também o que a Bíblia diz a respeito. Eu posso garantir a você que o que eu vou lhe falar agora, eu sei do que estou falando. Eu não sou um médico, eu não sou um psicólogo, mas eu fui um paciente de psiquiatras e psicólogos quando eu me tratei para depressão. Eu já tive depressão há vários anos, graças a Deus estou curado e posso garantir a você por experiência do que eu sei o que eu estou falando. Quando eu ouço alguém dizer, ou quando eu leio alguém dizer que a depressão é resultado da opressão de Satanás, ou que isso significa que a pessoa está longe de Deus, eu confesso que me dá um pouco de raiva e ao mesmo tempo de pena. Raiva por ver o atrevimento de muitas pessoas em falarem a respeito do que não sabem e nunca experimentaram. Mas ao mesmo tempo me dá pena por ver o quanto as pessoas, especialmente aqui nesse nosso sistema educacional brasileiro, são desinformadas por lerem pouco. Leem pouco a Bíblia e leem pouco outros livros também. Eu quero mostrar para você, neste momento, além do que a ciência fala a respeito do assunto, eu quero lhe mostrar como que Deus lidou com Elias quando ele estava com sintomas de depressão. Alguns até alegaram aqui em alguns comentários no YouTube dizendo que o que eu falei foi uma heresia. Pois eu vou provar que não é heresia nenhuma. Qualquer pessoa que ler e se informar vai perceber que Elias teve sim momentos de depressão e que Deus, ao invés de acusar Elias de ser uma pessoa possessa por um demônio, Deus trabalhou com ele com carinho e da forma correta. E na verdade todas as pessoas que querem seguir o exemplo de Deus deverão aprender com ele como como relacionar-se com uma pessoa com depressão. Em primeiro lugar, eu tenho aqui um livro que depois, inclusive, vou recomendar a leitura deste livro. O título do livro é Sair da Depressão, tá? E de Michael Tassi e Susan Lang. Depois eu vou indicar este livro e colocar o link na descrição. Eu quero mostrar para você aqui uma definição de depressão e também de distimia, tá? Que é uma depressão já um pouquinho mais avançada. Diz assim, página 23, a distimia e outras formas de depressão não são provocadas por falhas do caráter. Então, primeiro ponto, você que tem depressão, você que está assistindo esse vídeo, ou você que sabe de alguém que tem essa doença, a depressão não é um problema de falha de caráter, não é um problema espiritual, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos seguir adiante. Trata-se de transtornos do humor, cuja incidência vem aumentando significativamente ao longo das últimas 5 décadas. Então, depressão é uma doença, é um transtorno de humor. Não tem nada a ver com falha de caráter e nem com níveis de espiritualidade. Por experiência própria, eu tive uma das crises minhas de depressão, eu tive quando eu estava fazendo o meu mestrado em teologia na Argentina. Eu estava buscando a Deus, estudando sobre Deus. E alguém vai ter a audácia de me dizer que eu estava possesso pelo diabo ou que eu estava longe de Deus? A pessoa que disser isso para mim, eu vou dizer que ela é uma fanática
e que ela mereceria até ser disciplinada eclesiasticamente por estar transgredindo o 10º mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, primeiro ponto, depressão é uma doença, é um transtorno de humor. E existem níveis de depressão. Aqui, na página 37 deste livro aqui, Sair da Depressão, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, nós percebemos aqui alguns níveis de depressão e eu quero apresentar isso brevemente para você não cair o risco de cair nesta cilada da ignorância em afirmar que toda pessoa com depressão é porque ela está com falta de Deus ou porque ela é possessa pelo demônio. Existem pelo menos 3 níveis, tá? De gravidade em relação à depressão. Primeiro, a depressão leve, depois a depressão branda. Se ela se tornar crônica, ela se torna distimia, e tem a depressão grave, tá? Os psicólogos e os psiquiatras, não é, quando o paciente chega ao consultório, eles vão fazer uma avaliação do humor da pessoa para perceber se a pessoa se enquadra em uma dessas categorias, tá? Normalmente a pessoa que se encontra em depressão leve, ela obviamente exige menos tempo de tratamento para ela. Agora, uma pessoa com depressão grave, já o tempo de tratamento é bem maior e os sintomas são bem diferentes. Por exemplo, a depressão leve, que ela é episódica, né, ela ocorre em alguns episódios, quais são os sintomas? A pessoa fica apática, letárgica, não se interessa por passatempos ou por outras atividades, com frequência se sente para baixo, melancólico, abatido e não sente vontade de fazer coisas, mas geralmente acaba fazendo mesmo assim. Então esses são os sintomas da depressão leve. Já a depressão branda, não é? Ela tem os sinais da depressão leve, que eu mencionei antes, porém mais intensos. E além de apresentar esses sinais da depressão leve com mais intensidade, tem outras coisas aqui também. Ó. Ocasionalmente a pessoa pode ter, pode chorar, sentir a voz embargar, sentir-se cansado, ansioso, apresenta alterações do padrão de alimentação, algumas mudanças nos padrões de sono, tem dificuldade para se concentrar, menos interesse em sexo e demais atividades, baixa tolerância à frustração, sensação de desamparo, não sente vontade de fazer as coisas e às vezes deixa de fazê-las. Já a depressão grave, ela possui os sintomas da depressão moderada, porém com mais frequência e mais intensidade, e agrega-se a isso o quê? Deprimido o tempo inteiro, sente-se desligar por completo, incapaz de tomar decisões, nunca quer fazer nada, pode pensar em suicidar-se. Com frequência, sente a voz embargar, chora, cansaço, ansioso, alterações no padrão da alimentação, por aí vai. Então tem esses níveis de depressão. E se você me disser que isso é possessão demoníaca, então tem pessoas que são menos possuídas aqui do que outras, ou seja, tem um demônio que larga uma depressão leve, outra branda e outra mais grave. Ou seja, é uma bobagem. É uma falta de informação absurda. Alguns chegam a usar, por incrível que pareça, o episódio de Saul em 1 Samuel 16, como eu vi em alguns comentários, alegando que Saul, pelo fato de o texto dizer que Saul tinha sim uma possessão demoníaca, então eles alegam que depressão é resultado de possessão. Só que, meu amigo, isso é uma dificuldade muito grande que a pessoa tem de entender o que ela está lendo. Isso é uma demonstração de analfabetismo funcional. Quando você lê 1 Samuel 16, você vê que a reação do rei Saul era a perturbação. E que em certos momentos ele tinha acessos de raiva. Tanto que uma vez ele pegou uma lança e jogou sobre Davi. Isso não tem característica nenhuma de depressão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quem faz essa afirmação precisa ter um pouquinho mais de humildade e ler o texto do jeito que ele está e não colocar a palavra depressão no texto que não existe. Bom, nós vimos agora um pouco do que é a depressão e amanhã eu vou mostrar para você como que Deus tratou a depressão de Elias. Você vai perceber que Elias teve sim sintomas
e que Deus lidou com ele de uma forma muito diferenciada. Espero a você então no nosso vídeo de amanhã.